Mestre amado, que faço para seguir os teus passos, para viver em teu abraço, para ser luz em tua luz? Perguntou um moço rico, entre ouro, seda e linho, procurando um caminho, o caminho de Jesus. Disse o mestre com alento: siga as leis, os mandamentos. Disse o moço: tenho feito, no afã que me conduz. Então vá, venda seus bens, compartilhando a quem não tem, e vinde a mim para ir além, tendo aos ombros vossa cruz, para ir além, e vinde a mim. Mas o moço com tristeza, braços dados com a riqueza, apegado à realeza, ao seu reino não fez jus. A razão despiu seu véu para os crentes e os incréus. Somente herdará o céu quem caminhar com Jesus. Disse o mestre com alento: siga as leis, os mandamentos. Disse o moço: tenho feito, no afã que me conduz. Então vá, venda seus bens, compartilhando a quem não tem, e vinde a mim para ir além, tendo aos ombros vossa cruz, e vinde a mim para ir além, tendo aos ombros vossa cruz, para ir além, e vinde a mim, tendo aos ombros vossa cruz, para ir além. Vem com Jesus, vem com Jesus, para ir além. Obrigado, Glademir. Bom dia, meus amigos. Vou ficar com ciúme do César. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos abençoe a todos e nos mantenha sob a sua paz. O nosso Glademir nos trouxe à memória essa belíssima passagem evangélica, tão conhecida como o moço rico. Aqueles eram dias felizes na Galileia.
os corações acompanhavam uma sintonia diferente. A primavera não somente fazia florir as flores, mas acordava os corações diante de um novo sol que despontava, apontando uma nova era àqueles que acompanhavam o profeta Nazareno. Jesus era uma figura singular, era um profeta diferente. Normalmente os profetas ensinavam, pregavam as leis divinas, mas esse profeta, além de ensinar, dialogava, caminhava por dentre o povo, acompanhado, fosse por pessoas abastadas, fosse por pessoas do povo simples. Naquela sociedade machista, ele abria a oportunidade para que lá estivessem as mulheres, que na mentalidade, como lembra Emmanuel, era aquela época confundida com a animalia, com os animais de carga, com as posses. Mas diante de Jesus, a mulher tem a dignidade que lhe é inerente. E eles acompanhavam aqueles ensinamentos de amor e paz entusiasmados. Todavia, havia um jovem sedento de paz e felicidade. Era dotado de propriedades, tinha ao seu serviço, à sua ordem, um grupo de servidores atentos às suas necessidades. O lar palaciano, as posses enfeitavam a sua vida, tornando-a invejável. Não lhe faltava nada a não ser paz interior. Estudar a lei antiga, conhecia os mandamentos, os sublimes ensinamentos da Torá, era dedicado a alguma compaixão com os mais necessitados. Todavia, em sua alma se agitava um sentimento perturbador. Tinha anseio de glória, almejava, quem sabe, pudesse devolver à águia romana dominadora a vergonha que ela trazia ao seu povo. Quem sabe poderia provar a superioridade da sua raça, tão bem assinalada na sua interpretação das Escrituras. Não podia acreditar que o seu povo, ao contrário do que ensinavam os profetas, merecesse estar sob o jugo daquele império que lhes transformara em verdadeiros animais. Um dia, ouviu falar daquele nome que estava em todas as conversações na região que ele morava: Jesus de Nazaré. Um carpinteiro, filho de José e Maria, uma pessoa destituída de posses, mas a presença era de tal forma envolvente que todos queriam estar com tal Jesus. Se dizia
que se tratava do Messias aguardado. A sua palavra traduzia um amor profundo, capaz de preencher os corações sedentos como ele, de amor e paz. Os seus olhos, qual duas estrelas em pálido amanhecer, não julgavam. Estava sempre de braços abertos a quem o procurasse. Escutava as necessidades do povo, orientava com uma didática extraordinária. Era capaz de falar a criaturas de distintos idiomas, e todas elas eram sensibilizadas como somos até hoje, pela sua presença inigualável. Então, aquele sol passou a fazer parte dos sonhos, dos anelos do moço rico. Quem sabe, talvez pensasse ele, quem sabe o profeta Nazareno tem as respostas que eu procuro. Quem sabe possa apresentar-me um caminho para que haja paz em meu coração. Organizou-se para o encontro, porque Jesus estava na região. Quando pôde estar próximo, junto da multidão que acompanhava o bom pastor, passou a observá-lo e uma emoção o tomou. Parecia conhecê-lo de há muito, donde reconhecia aquela fisionomia amorosa, o cabelo nazarena, o rosto marcado do sol, os olhos de uma ternura materna e o verbo pacificador. Encorajou-se, foi driblando a multidão, o que não era muito difícil pela sua condição social. E diante do Nazareno, o coração bateu mais forte. Encorajou-se a falar: Senhor, Senhor, como eu posso conquistar o reino, Senhor? E o mestre deitou o seu olhar amoroso sobre o moço rico, aquele jovem belo, saudável, com uma vida confortável. Penetrou mais profundamente a sua alma e identificou as suas necessidades educativas e recomendou que ele observasse os mandamentos divinos, descendo pouco a pouco os itens do decálogo. O jovem foi envolvido por uma felicidade sem igual, pois que aqueles mandamentos eram a lição diária observada no seu cotidiano. Senhor, eu cultivo esses ensinamentos desde a minha infância. O que mais eu posso fazer? Então o Senhor sentenciou: se queres então ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. Aquela luz que brilhava nos olhos do mancebo rico
foi reduzindo-se no seu potencial. Como que foi convocado a olhar para dentro. E nessa viagem, há muito postergada, ele identifica as suas próprias limitações. Ele narra o texto evangélico que dali teria se retirado em uma condição emocional abalada. Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Franco, vai dizer que mais tarde, nos jogos, pois aqueles jogos aos quais ele se dedicava, comprar uma parelha de fogosos cavalos, treinar para esmagar na disputa a águia romana, e aquele foi o fim material trágico que ele mesmo construiu, na fuga de si mesmo, na dinâmica de competição e anseio de vingança para com a águia romana. Desencarna e acolhido pelo mestre a dizer-lhe mais uma vez: segue-me. Nós somos os cristãos da atualidade, um pouco como o moço rico. Em nossa civilização, galgamos um patamar invejável de conquistas tecnológicas, de possibilidades de conforto de ordem material. Desenvolvemos falsas necessidades enquanto civilização. E aprendemos na dinâmica do materialismo que ainda faz a cabeça da gente, de que é mais importante ter do que ser. Mas a sociedade materialista desenvolveu um pouco mais, sofisticou a sua dinâmica. E no jogo das redes sociais, com os seus dilemas, nós passamos a acreditar que, além de ter, será importante parecer. E nos angustiamos com esse jogo das aparências, em que vamos vendo a felicidade fugidia, essa felicidade transitória, como se ela fosse a finalidade da nossa existência. E percorremos essa jornada acotovelando-nos uns com os outros, derrubando aqueles que possam obstar a nossa conquista. E nesse jogo de competição, esquecemos-nos de nós mesmos e projetamos a realização da vida nas coisas que deverão estar a serviço da vida, sobretudo a vida imortal, no que diz respeito às aprendizagens significativas que cabe a cada espírito realizar a cada encarnação. Allan Kardec, o egrégio codificador, vai perguntar aos espíritos qual o fim objetivado com a reencarnação. E vamos aprender deles expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Fora disso, onde estaria a justiça? Encarnamos com esse propósito de lidar com as contas que ficaram do passado, de recuperar o tempo perdido, de reajustar-nos uns com os outros, de repararmos nossas faltas pela prática do bem. Estamos aqui para evoluir naquelas duas asas, referidas por Emmanuel na obra O Consolador: amor e sabedoria, sentimento e inteligência. E cada circunstância cotidiana, cada companheiro, cada coração,
que conosco convive, coopera direta ou indiretamente nesse propósito reencarnatório que é comum a todos nós. Vez por outra, somos convocados pela vida, pela providência divina, para que saiamos dessa condição de consciência de sono, que o materialismo nos envolve, hipnotiza e faz afastar-nos do nosso propósito existencial. Temos sede de paz, de espiritualidade. Temos sede do profeta Jesus de Nazaré. Edgar Morin, esse centenário sociólogo francês, escreveu uma obra no período da pandemia, intitulada É Hora de Mudarmos de Via, Lições da Pandemia. E esse homem profícuo e intelectual, zeloso por um pensamento crítico e complexo, porque entendera que a vida, ela é complexa e não pode ser estreitamente analisada, em as lições que ele lista da pandemia, se refere à necessidade de revisarmos algo da nossa dinâmica civilizatória. A nossa civilização, meus queridos irmãos, tem nos conduzido para fora, nos convoca a um modo de ser e estar no mundo extrovertido. Somos instados o tempo todo de ocupar-nos com os outros nas redes sociais, de dialogarmos o tempo todo com aqueles que estão conosco no cotidiano. Somos convocados aos happy hours, às festas, às atividades culturais, às atividades que mexam com os nossos sentidos. Aí adentram as substâncias, as drogas lícitas, como o álcool, as drogas ilícitas, procurando capturar-nos a inconsciência que o materialismo acaba por nos propor como uma dinâmica diária de existir no mundo. Vivemos seduzidos pelas conquistas materiais da nossa sociedade ocidental. A gente vai ao shopping como quem vai a Meca. A gente se seduz com um grande mercado. A gente perde horas contemplando a vitrine da boutique das coisas que a gente não vai poder comprar, senão para pagar até a próxima encarnação. A gente fica enamorado por alguma coisa, as promoções. A gente não tem nem necessidade, mas tem promoção, a gente quer comprar. Ainda mais se o outro comprou. E sempre tem uma criatura amorosa que compra e põe nas redes sociais para os outros morrerem de inveja. Vejamos como estamos vivendo essa sociedade extrovertida. Nós não conseguimos, algumas vezes, silenciar, lembrava o nosso querido César, silenciar a mente, estar aqui agora presente, observar no momento de prece, essa assistência dos benfeitores espirituais que nos socorrem em nossas necessidades, como um congresso, num congresso como esse. Agitamo-nos, somos chamados ao convívio familiar, aí colocamos a música elevada, para ninguém conversar direito, para o povo ficar gritando.
A criançada olha, quando não ainda está aculturada, pergunta: vocês estão brigando? Não, a gente está conversando. Mas a gente grita. E o grito se torna uma prática comum. O som alto, a agitação. E se a gente não se agita, se não fica animadinho também, parece que a gente tem algum problema. Aí vem a necessidade de um remedinho, de um comprimido. E passamos a viver hebetados, drogados, medicamentalizados, sem prescrição médica, obsediados. A obsessão, informam os amigos espirituais, campeia em toda parte. Aproveitando-se da monoideia, desse vazio, desse anseio por uma satisfação sem limites, da nossa invigilância, do sentimento de ódio travestido de um discurso saudosista, em tom de um passado que nunca existiu, que no fundo traduz um jeito estreito de ver a vida em que eu quero que todos pensem, falem e ajam como eu ajo, e sendo diferente de mim, então é detestável. A guerra não começa com uma baioneta, ou com o apertar de um botão que lança um míssil. A guerra começa no coração de cada um de nós. Assim como um dia Jesus vai dizer a Pedro, no lar do pescador de Cafarnaum: a paz do mundo, Pedro, começa sob as telhas que nos acolhemos. A paz da gente começa na casa da gente. Mas a guerra, ela começa na casa da gente, a partir do que nós cultivamos em nossa vida mental. Como o moço rico, buscamos construir um sentido existencial. Queremos mais. O materialismo não nos basta. O dogmatismo religioso, a nossa inteligência não comporta mais. O fanatismo é uma expressão distorcida de espiritualidade, que leva à violência, à intolerância, à incompreensão, à negação da diversidade ou do diálogo interreligioso. Expressões falsas, o fanatismo, o fundamentalismo, o dogmatismo de espiritualidade. Precisamos, portanto, encontrar o caminho de volta. E em 18 de abril de 1857, esse caminho já fora apontado à humanidade que tem sede de espiritualidade em O Livro dos Espíritos. A essa civilização tecnológica que não logrou desenvolver o amor em um nível que não haja mais fome, guerra, intolerância, violência. Somos aquela, como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, aquela civilização em estado incompleto. Porque não nos falta ilustração intelectual, nos falta educação dos sentimentos. Em A Gênese, ao estudar o tema dos tempos que são chegados, Allan Kardec vai nos lembrar, e é bom que o espírita não esqueça, e os espíritos desencarnados me ouçam também. Allan Kardec vai lembrar no capítulo 18 de A Gênese, que a regeneração da humanidade não virá por violência de ordem natural,
não virá por desastres naturais. Essa é uma visão apocalíptica que nós aprendemos nas religiões tradicionais e que trazemos muitas vezes para o Espiritismo, mas não tem nada a ver com o Espiritismo. Vai lembrar Allan Kardec: os tempos são chegados para que ocorra uma ordem de coisas que colabore com a regeneração da humanidade. Os céticos acharão nessa ideia algo de pueril, porque não acreditam na providência divina. Os crentes vão imaginar que se dará por uma força que levará a prantos e ranger de dentes do ponto de vista de cataclismas, de alterações da ordem geológica, ou como uma vez ouvi de um expositor quando eu era criança e fiquei com medo, que vai passar um planeta chupão e vai levar o povo. Eu fiquei, ai meu Deus, vou me esconder, porque vai que esse planeta chupão me leva. Se não tiver problema de carga, de peso, ele me leva. Mas Allan Kardec, que preconizava o uso da razão ao recolher os ensinamentos dos Espíritos, vai nos lembrar que se trata não de convulsões geológicas na Terra, mas convulsões nas entranhas da humanidade. Tempos líquidos esses, de afetos fragilizados, de acordos humanitários enfraquecidos pelos interesses pessoais. Tempos difíceis de amar. Tempos em que o profano toma conta do sagrado, em que a teologia que deveria ser libertadora se torna escravizadora nos discursos de prosperidade, em que o materialismo invade o seio da crença, quando a crença deveria espiritualizar o materialismo. Somos sedentos de amor, mas ainda cultivamos o ódio pelo diferente. São essas entranhas que se agitam. É hora de mudar de via. O sol do novo tempo está diante de nós. É hora de mudar de perspectiva. Narra a benfeitora Amélia Rodrigues que os amigos espirituais perceberam que havia uma certa dificuldade da criatura adulta compreender o Espiritismo naquilo que Allan Kardec chamou de forma que tocasse as fibras mais íntimas do coração. A pessoa vivia um roteiro e, ao se encontrar com o Espiritismo, admirava aquela moral, mas pensava consigo, mas isso é muito difícil. Isso deve ser para o Chico, não é para mim. Essa coisa de amar o inimigo complicou de vez. Então, caridade com os criminosos, será que... Então, os amigos espirituais, por misericórdia, rogaram ao Pai Celeste e se organizaram. E magotes de missionários anônimos reencarnaram-se na pátria do Cruzeiro, na sequência em outras pátrias, para iniciar um trabalho postulado por Jesus, quando recomendava que deixassem vir até ele sem perturbação alguma a infância. E nasce em Rio Grande do Sul e em outros estados numa convergência
o trabalho da evangelização espírita, infanto, juvenil. Aquele trabalho silencioso, se bem que às vezes na casa espírita não é tão silencioso, mas do ponto de vista dessa barulheira de queda moral à nossa volta, de falsos valores, de cultura sombria, eis que jovens, adultos passam a se organizar. Isso culmina no ano de 1977. Se a memória não está equivocada, se tiver, me perdoem, porque a emoção turva a memória. Na campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. Quanta gente reencarnada para despertar o espírito a novos valores, para que o espiritismo pudesse, próximo ao coração da criança, desde o ventre, ser assimilado na evangelização de bebês, na infância, na juventude, de tal sorte que o espiritismo não fosse aquele que transitou por essa via de regeneração pelo espiritismo desde a infância, não fosse apenas mais uma religião no cardápio de tantas religiões que não faltam na terra, mas que fosse uma filosofia de vida, que fosse um ar respirado, que fosse o norte da existência de muitos espíritos em luta renovadora, que aspiram à própria regeneração para ajudar a regeneração do nosso planeta. Então vocês já sabem que não vai passar planeta chupão. O mundo não muda pela violência externa. E é muito fácil botar a crise ecológica causada por todos nós, em medidas as mais variadas, botar a conta dela na transição planetária. Não, essa conta é nossa. A gente que precisa aprender a amar esse lar que nos acolhe, a respeitar o equilíbrio dos processos ecológicos, a amar os bichos, a amar as pessoas, a nos humanizarmos para um dia nos espiritualizarmos. E o Espiritismo, então, através dessa tarefa missionária da evangelização espírita, infanto-juvenil, vem nos convocar a olharmos com maior atenção esse sol que vem iluminar as nossas vidas. Jesus volta até cada um de nós, com o seu coração magnânimo, nos convidando a mirar a vida com sentido mais profundo, através do Espiritismo, de considerar a perspectiva, o ponto de vista, como diz Allan Kardec, o ponto de vista da vida futura, olhar a vida da gente sob o olhar da vida espiritual. Estamos aqui de passagem, uma passagem muito breve, muito dinâmica, que quando a gente piscar, vai saber, já acorda no mundo espiritual. Aliás, até é bom o pessoal se beliscar, porque a gente às vezes não sabe que desencarnou. Viver cada dia, olha o caminho de sabedoria que o Espiritismo nos oferece. Viver cada dia considerando que pode ser que seja o dia que eu retorne à vida espiritual. Porque retornaremos, cedo ou tarde. Os meus pais eram espíritas. E quando eu fiz 18 anos,
os amigos espirituais me pregaram uma peça. Eu tive um sonho, e nessa experiência, os espíritos vinham me dizer que vinham me buscar. Era hora de voltar à vida espiritual. Vocês imaginem como é que eu fiquei. Botei para chorar. Não é possível. É muito cedo, não fiz nada ainda. Não, te prepara porque a hora já chegou. Na hora pensei na minha mãe. Minha mãe tem pressão alta. Vai desencarnar junto, coitada. Até que alguém mais severo disse-me: vai lá e prepara a tua mala e vamos embora. Fui a contragosto, que nem o filho da gente quando a gente manda pegar alguma coisa. Quem tem pai, quem tem filho sabe como é que é. Meu filho vai lá e pega a mochila para o pai. De novo, pai, eu não sou seu escravo, sabe? Meu sentimento era parecido com aquele, assim, me arrastando. Cheguei na mala e a mala estava vazia. Aí chorei mais um pouco, desidratei o perispírito e acordei em prantos. E aí me lembrei o que o Espiritismo nos ensina, que a vida na Terra é experiência educativa. Nós não estamos aqui para nos iludirmos. Nós não estamos aqui para nos enganarmos com as cantilenas materialistas, com as propostas que nos desviam do propósito maior da reencarnação. É claro que podemos festejar, ser felizes, celebrar, lidar com as coisas materiais e colher delas benefícios e algum prazer, mas nós não podemos apegar-nos a elas, fazer delas o sol de nossas vidas, orbitar somente em torno delas, porque um dia chega, e a desencarnação nos colhe para seguirmos vivendo a outra vida. É preciso mudar de via, é preciso trazer um viés espiritual para a nossa jornada evolutiva. É necessário compreender a nossa natureza espiritual, como o Espiritismo nos oferece. A razão, para que possamos pesar nas nossas escolhas o que realmente interessa. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Daí que na regeneração, o tema da educação é crucial. Precisamos falar de imortalidade da alma com os nossos filhos. No centro espírita, precisamos trabalhar os princípios da doutrina espírita, alcançando o coração, como diria Pestalozzi, a razão e também as mãos. Há que se ter muito cuidado para que a atividade evangelizadora não esqueça o Espiritismo. Às vezes a gente quer animar a gurizada e esquece do prato principal. É preciso oferecer a cosmovisão do Espiritismo, instruindo, chamando ao pensamento. Cecília Rocha, em um dos seus artigos nos anos 70, na revista Reencarnação, vai dizer que é necessário ensinar a pensar. Vejamos a atualidade disso. Nós estamos lá naquele nosso grupo do WhatsApp, Portal para Umbral, sabe? Aí vem uma notícia, uma desgraceira daquelas que a gente olha e jorra sangue do celular. A gente entroniza a ideia, sai passando adiante, até que alguém mais atento pesquisa e diz: olha, é fake news. Mas daí já virou verdade aquela desgraceira. E a gente vai colocando lenha na fogueira. É que nem aquele guri revoltado que bota fogo no parquinho, mas esquece que também está no parquinho.
e se queima igualmente. Mas com uma visão espiritual da vida, somos convocados a uma responsabilidade, a colocarmos o dever como lei da conduta, a considerar a implicação das nossas falas, pensamentos e atitudes no coração alheio, na coletividade, porque aqui estamos para produzir benefícios, bem-estar, felicidade, não para ser pedra de tropeço na caminhada do nosso irmão. Então somos chamados a olhar essas coisas sem delas sermos, ou por elas sermos escravizados. Será que isso importa para mim como espírito imortal? Será que é para isso que eu estou na terra, para atazanar a vida dos outros? Para ficar fazendo duelo que não acaba nunca? A pessoa está brigando no WhatsApp, vão dormir os que dormem, porque tem gente que parece como eu, não dorme, e no outro dia segue a briga. Aí ficam de mal 1 ano, 2 anos, nem se lembram mais por que brigaram. Fulano, por que a gente brigou? Não sei, foi você que brigou comigo, eu não briguei contigo. Pronto, vem nova briga. Então é necessário, meus amigos, meus irmãos, constituir uma educação espírita, na evangelização no centro espírita, mas que não pode ser confundida com a terceirização da espiritualização dos filhos da gente. Nós temos um dever, uma missão sagrada tem os pais, de orientar os filhos para que eles tenham êxito. Não é o êxito na lista do vestibular somente, não é o êxito na empresa, não é o êxito no esporte somente. É, sobretudo, o êxito da alma diante dos propósitos da sua reencarnação, projetados com os espíritos amigos antes de renascer. Trazer com naturalidade o pensamento espírita, porque a criança que reencarna na família, onde alguém tem conhecimento espírita, está linkada àquele projeto da espiritualidade, de ser esclarecida desde cedo, para se tornar um dia homem ou mulher de bem. Lembremos que mulher ou homem de bem são aqueles que vivem a lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude. Lembro com saudade daqueles dias em que, no domingo, a televisão brasileira sempre foi de uma cultura extraordinária. Então, tocava a música dos Trapalhões, memória de infância. O pai desligava a TV, a gente se reunia na sala de casa, tomavam um pouco d'água, colocavam ali para os espíritos amigos poderem envolver com energias salutares. Abria-se uma página do Pão Nosso, do Fonte Viva, ou de Jesus no Lar. Eu, pequeno, com um cobertorzinho amarelo, eu tinha uma fixação com esse cobertorzinho que eu não esqueci até hoje. Um dia ele desencarnou, não sei o que houve. Inquieto, a minha mãe tentando me pegar no colo, e eu sempre fui inquieto. A minha esposa está aqui, ela pode confirmar, eu sou uma pessoa inquieta. Neurótico, como todo bom neurótico. E aí, alguém lia a página, era um encontro solene, mas afetuoso. A mãe fazia uma prece, estudávamos uma obra evangélico-doutrinária. A maioria das coisas eu lembro que eu não entendia, mas eu entendia alguma coisa, porque aquelas leituras
me sensibilizavam o coração. Parece que não era novidade. Era, de qualquer forma, a misericórdia divina. De vez em quando o pai, que tinha uma mania de ensinar a gente a pensar, ele que não pôde estudar, gostava de raciocinar. O Espiritismo o cativou por aí. A gente lia quando aprender a ler, e aí ele perguntava: meu filho, o que você entendeu do que leu? Aí a gente queria desencarnar. Mas ensaiava um comentário aqui, um comentário ali. Terminava a reunião, fazíamos a prece. A minha mãe era médium, vez por outra, trazia o comentário com tranquilidade, porque o Evangelho no Lar não é sessão mediúnica, alguma inspiração dos amigos espirituais, alguma perspectiva daqueles familiares que, desencarnados e amigos, vinham nos acompanhar naquele momento de reencontro com Jesus. E a gente vai crescendo quando colocamos as crianças, desde a infância, com naturalidade, o pensamento espírita na fala, mas sobretudo no jeito da gente ser. Eles vão entendendo que nós não precisamos ser do mundo, que podemos andar no mundo orientados por esse farol, que nos impede que nos abatamos entre as ondas do materialismo ou do fanatismo. E vamos cumprindo um papel, uma missão, a mais importante da vida da gente, enquanto pais e mães. Ao trabalhador espírita, meu querido irmão congressista, a nossa missão principal não é fazer a palestra, aplicar o passe, ensinar para os outros. Isso faz parte das disciplinas às quais nos matriculamos para essa reencarnação. Mas a tarefa principal é pegar aqueles tesouros que o Senhor colocou junto de ti, que tu aprendestes, como eu, a chamar de filhos, mas como dizia um amigo nosso de Rio Grande, são nossos hóspedes. E que precisamos acolher e orientar, nortear os passos, ser presença amiga, não julgadora, mas orientadora. Não dá para educar os filhos EAD, à distância. É preciso trabalhar a agenda da gente, entre tarefas doutrinárias, profissionais, domésticas. Ensinar o amor ao trabalho pelo exemplo. Se o filho vê o pai catando lixo, ele aprende a catar o lixo. Dói menos, porque tem a pedagogia do exemplo presente. Se eu proponho a paz ao mundo, o meu filho vai ver a paz no mundo, constituída na minha casa, no esforço de resolver os problemas através do diálogo, domando essa sanha da agressividade que ainda somos portadores, como um efeito, como resultado da nossa ancestralidade animal. E aí ele vai ver, é assim que se paseia, conversando para resolver os problemas, argumentando ao invés de gritar, escutando para aliviar a dor do outro que me agride com o verbo perturbado. Porque a agressão, diria Marshall Rosenberg, é simplesmente o resultado de uma necessidade não atendida.
seu sonho com justiça social, porque é evidente que no mundo regenerado não haverá injustiça social. Ou alguém imagina que combina regeneração com miséria? Regeneração e machismo. Regeneração e racismo. Imagina um mundo regenerado entre racistas. Não é possível. Porque no mundo regenerado, o orgulho e o egoísmo dão espaço para o amor, que pede passagem e ocupa verdadeiramente o seu lugar no coração humano. Então a pedagogia do exemplo, ser o que lecionamos, esforçarmos-nos por sermos em casa uma carta viva do Evangelho. Todos somos, ainda que trôpegos, frágeis, marcados por um espinho na carne das nossas imperfeições. Todos somos cooperadores de Deus na regeneração da humanidade. E essa pedagogia divina começa num abraço, no beijo ao teu filho, na ternura do olhar, na fala que perdoa. Tudo bem, meu filho, tudo bem, minha filha. Mas, pai, eu errei. Tudo bem. Há tempo de recomeço. E ele começa agora, vem cá me dar um abraço. Meu filho, não esquece o casaco. Está na moda, pode mandar para o WhatsApp para não matar ele de vergonha. Bota o casaco, meu filho. Meu filho. Outro dia eu fiquei muito emocionado. Vocês viram que eu me emociono com muita dificuldade. Assistia um pregador protestante e ele contava da sua experiência com Jesus. Jovem, sem religião, com uma vida agitada como naquela época em que pareciam que os freios da moralidade haviam sido rompidos e que era necessário excitar-se ao máximo para bloquear qualquer pensamento de dúvida sobre a vida. E ele então resolve matar-se. Arquitetou o plano, resolveu, vejamos o que é o inconsciente, ou a ação dos espíritos protetores. Resolveu ir até a casa dos seus pais. Sabia que o pai tinha uma arma, então driblaria a atenção dos pais e daria cabo à própria vida. De repente, quando entrou no quarto, lá estava a mãe. E vocês sabem como é que é mediunidade maternal. Nós pais também temos um pouquinho. Não fiquem chateados porque a gente tem. É aquela visão de raio-x. E ela viu que algo estava inadequado com seu filho. Meu filho, o que houve? Pensou talvez em não responder, mas qual é o filho que não vai responder à ternura da mãe? Ah, mãe, a vida está uma desgraça. E contou o drama. E contou que havia pensado em matar-se. E a sua primeira resposta foi: meu filho, você orou hoje? Vamos orar? E ele conta que na oração da mãe, cá entre nós, oração de mãe não é fácil. Dizia o Chico que arromba a porta do céu. Para alguns ganha até vaga no aeróbus no nosso lar. Ela orou e ele disse que aquele peso saiu dele. Aquela angústia se aliviou. E resolveu encontrar sentido, que para ele era importante, no âmbito da religiosidade.
Meus amigos, antes de eu chamar o Glademir para lhes deixar mais uma belíssima mensagem doutrinária em forma de canção, permitam-me dizer o que disse essa benfeitora de todos nós, Cecília Rocha, no livro Caminhos da Evangelização. Ensinar a viver é a função maior do conhecimento espírita, que envolve toda uma filosofia capaz de garantir ao espírito reencarnado êxito em sua jornada evolutiva. Ensinemos a viver, vivendo em plenitude. Ensinemos a amar, amando tudo quanto pudermos. Ensinemos a perdoar, eliminando as questões que nos dão vontade de revide e vingança. Ensinemos a dialogar, dialogando. Ensinemos a servir, servindo. O mundo de regeneração nascente, cujo Espiritismo tem a missão de contribuir para que se estruture na Terra pela transformação moral dos indivíduos, nos pede também alguma cooperação. Desponta aos nossos olhos esse sol de nossas vidas, que é Jesus. Ouvimos-lo dizer: segue-me, vem comigo, segue-me, dá o que tens e entrega a ti próprio, serve sem cansaço, trabalha colaborativamente, pacifica e ama, porque o mundo pede lideranças servidoras, almas pacificadoras, mas, sobretudo, lembrai que há o coração que chega ao teu lar, na terra, experiência infantil que te sensibiliza a alma, ou através dessa primavera que é a juventude, sobretudo, evangelizai para construirdes a nova era. Sempre Jesus coloca na terra algum menestrel para iluminar o coração da gente com a arte espírita. Vai lá, Glademir. Com ternura e mansidão em seu olhar, com verdade estou a falar, ó Galileu. Dissertava: vinde a mim em seu pulsar. As crianças, delas é o reino de Deus. Deixai que vinde a mim os pequeninos. A confiança, a pureza, a excelência. É que o homem simples de boa vontade se deixe enternecer ao ser criança. Toda criança é um pássaro liberto, planando sobre a terra grávida, buscando um horizonte, rumo certo.
um ninho em segurança para pousar. Deixai, vinde a mim, as criancinhas. Deixai, vinde a mim, as criancinhas. Ó Mestre Nazareno, em seu dizer fazia transcender em tons profundos em cada ser a infância alvorecer. Crianças grandes no quintal do mundo, no amor, no consolo e no perdão, na fé que oferta paz e esperança, na bondade, caridade e compaixão, no coração que não deixou de ser criança. O homem é criança evoluindo, a vislumbrar o céu em meio à dor, singrando horizontes, indo e vindo nas asas indeléveis do amor, nas asas indeléveis do amor. Deixai, vinde a mim, as criancinhas. Deixai, vinde a mim, as criancinhas. Deixai, vinde a mim, as criancinhas. Obrigado, Vladimir. Muito obrigado.